Voltamos com o programa Sustentabilidade, aqui no ABC Repórter, falando sobre alimentação humana através de insetos. Vai aí um grilozinho? Você sabe que países europeus estão se utilizando dessa estratégia de moer insetos, colocando a proteína em salgadinhos, que é muito comum já, inclusive em hambúrgueres, lá na Europa, nos países mais avançados, porque torna o produto, inclusive, mais barato. E para falarmos sobre isso, está aqui o Casé Oliveira, que é biólogo e cofundador da Associação Brasileira de Criadores de Insetos, e que está tentando me convencer a experimentar um tenébrio. Mas antes disso, Casé, eu queria que você estava dizendo que um inseto como esse vive 30 dias, não como larva, mas como inseto? Não, o ciclo de vida dele é maior. Eu falei que ele consegue sobreviver 30 dias sem água. O ciclo deles é em torno de 45, 60 dias de vivência. Tá. Depende de cada inseto, tem uma fase de vida, até 90 dias tem alguns insetos. Tá. E, por exemplo, aqui nós temos uma amostra de um produto coreano, você falou? Esse aqui é coreano, exatamente. Sim. Você encontra em supermercado isso? Em supermercados na região do Brás e Bom Retiro. É larva do bicho da seda. Larva do bicho da seda. Exatamente. E ele serve para quer dizer, é liberado então para alimentação humana. Exatamente. A Anvisa, por questões de legislação, ela não libera os insetos comestíveis no Brasil ainda de forma comercial. Sim. E então ela libera em eventos. Hoje, por exemplo, você pode comer com toda tranquilidade, que é de uma biofábrica de excelência sanitária. E povos tradicionais, por exemplo, índios, outros tipos no caso aqui é um oriental. Porque há uma grande massa de pessoas orientais e elas precisam desse tipo de alimento. Exatamente, é da cultura dele. Então ela não proíbe, isso é feito uma importação de forma regular e de forma legalizada. E para suprir essa... Eu pediria que o Milton desse uma chegadinha aqui, porque eu vou... experimentar. Antes de experimentar, eu queria mostrar um pouquinho. Você pode abrir o recipiente para mim? Ok. E aqui eu vou... Bom, põe aberto. Na minha mão aqui. Isso. Um pouquinho. Só deixa para ele. Tá aqui. Esse daqui esse é o tenébrio. Eu tive a impressão que ele ia andar, que ele está ressecado. Ele está desidratado. Nós chamamos sem nenhum processo químico. Sei. Nenhum processo de adição de qualquer coisa. Sei. Milton, você acha que eu devo experimentar? É isso? É? Então vamos lá. Tá? Nós vamos experimentar. 1, 2, 3 e já. Tenta puxar como na mente o que vem à sua mente quando você come ele. Sabe o que parece? Parece um pouco castanha ou alguma coisa assim? Exatamente. É? Eu costumo falar bingo. Ele lembra muito castanha ou cereais, porque a principal alimentação dele é cereal. Os insetos se alimentam de vegetais. Nós temos restaurantes em São Paulo que estão utilizando esse tipo de alimento? Fala, você que é um cook. Sim. Existem alguns restaurantes, principalmente de origem oriental. Temos, por exemplo, o chefe Alex Atala, do restaurante Dom, que ele utiliza... Que é mundialmente reconhecido? Mundialmente reconhecido e por levar a culinária brasileira ao mundo. Então, o inseto que ele utiliza lá é uma formiga. Por ser o padrão brasileiro de utilização de insetos. Por ser o padrão brasileiro de utilização de insetos. Então, ele levou isso para o mundo. Existem alguns restaurantes de tailandeses, por exemplo, como o do Maurício Santi, que também é outro chefe, e ele é um chefe brasileiro
que se especializou em culinária tailandesa, viveu lá na Tailândia há algum tempo e trouxe isso para o Brasil também. Em Brasília tem restaurantes também, tem alguns restaurantes, inclusive que eu não posso mencionar, que são mais regulares da região da Liberdade, Sim. porque eles utilizam grande quantidade disso de forma comercial. Mas hoje já praticamente em todo o território nacional tem um que eu posso citar, que ele é da culinária indígena, na cidade de... Nossa, agora me fugiu Mas o que, nome. qual estado? Não, aqui em São Paulo. É o restaurante do Ocílio, na cidade de Silveiras, que ele tem no seu cardápio Tanajura o ano inteiro. E que inseto que é esse daqui que nós mostramos para a câmera? Como eu falei, ele é é a larva do bicho da seda. Exatamente. Você havia dito, sim. É a larva. Quer A dizer, larva na não é fase larval, exatamente, Sim. não é o bicho adulto. Por Então isso é que eu falo, diferente desse outro aqui que nós experimentamos, é isso? quase todos que tem aqui, esse aqui, por exemplo, também ele está na fase que nós chamamos jovem. Quando ele vira adulto, ele vira besouro, que também é comestível. Sim. Mas aqui está na fase larval. Esse outro é uma larva de uma mosca. Eu vou até aproveitar a presença do Milton aqui. Você pode abrir? Isso. Eu quero mostrar esse outro aqui. Essa aqui. Milton, eu vou experimentar esse Isso. daqui também, viu? Essa, eu não vou, como é que se diz, falar o sabor dela. O sabor dela é mais forte. Eu matei o primeiro. Isso. Né? Vamos ver se... Mas pode Vamos lá. também experimentar. Isso. Põe só um pouquinho. Esse daqui é maior, né? Ela já é mais forte. Olha só. Como é que chama esse daqui? Isso aí é uma larva de mosca. É uma mosca, inclusive, que ela ocorre no mundo inteiro. Ela é bem cosmopolita, que nós chamamos. Sim. Pode experimentar Posso ela, vamos ver. experimentar? Eu tô com a aparência normal, né, Milton? Tudo certo? Então vamos lá. Pode ver que ela é mais forte o sabor, mas todos eles puxam para uma castanha, E eu para ia falar algo... mais madeira. Isso, aí, matou. Era essa palavra que eu ia utilizar. Ela vai mais para o lado amadeirado, porque essa mosca, basicamente, ela se alimenta de resíduos orgânicos, sempre deixando claro que você pode criar ela, no caso dessa aqui, com farelo também, e de acordo com a alimentação, vai ter um sabor característico. E você pode introduzir também num período que os insetos têm uma característica importante, que eu devo falar também. Quando está frio, ele entra num estado mais ou menos semelhante à hibernação, que nós chamamos de dormência. Sim. Então, quando a gente vai abater o inseto, nós deixamos ele 48 horas sem alimentação, e ele não morre, como eu disse. Sim. Ele vai entrar, vai dormir praticamente, Sim. E aí você abate ele por congelamento, põe ele numa câmara fria para ele diminuindo. Então ele praticamente... Ele vai regredindo, digamos Ele vai assim. regredindo. E alguns criadores, um pouquinho antes do abate também, colocam temperos. E aí quando você vai se alimentar, ele absorve absorveu aquele... isso. Então, já é E depois isso é ressecado num forno. Isso é desidratado num forno industrial, numa desidratadora profissional. Tá. O ser humano precisa de uns 50, 60 gramas dia de proteína, né? É Isso. esses que são os números. É. Para eu comer 50 gramas de proteína, quanto que eu teria que comer disso daí? Não, basicamente, como ele tem o dobro, alguns insetos, de proteína do que uma carne, vamos supor que você coma um bife de 120 gramas, Tá. que é bastante coisa. Tá, e num bife de 120 gramas, eu Somente 25% dele é proteína. É Então você proteína. não está comendo a sua necessidade. Tá, eu Você... precisaria comer, basicamente 2 bifes... Almoço e janta. Almoço e janta, para um bife no almoço e na janta. Exatamente. E em termos de volume, eu teria que comer 4 vezes menos, Exatamente. É isso? Exatamente. Ou seja, eu teria que comer 1/4 de bife no prato. Além disso, você não vai ter aqui, que é muito importante citar, baixíssimo nível de gordura dele, que é quase nada, Sim. contra uma gordura muito grande do bife. Sem contar que você ainda frita óleo e tal. não sei o quê, Exato, você inclui ainda. Você soma mais. E uma curiosidade, mas aí ele está, vamos dizer,
quase como um aperitivo, vamos chamar assim. Exatamente, isso aqui isso. é exatamente tá, mas eu um posso aperitivo. utilizar isso de outra forma, cozinhando isso Qual é a outra forma de eu consumir isso no meu... Caso eu me torne um adepto da alimentação, de um bug. Isso aqui hoje, mesmo, como eu falei, você estando no Brasil, você consegue importar, eu estou até aqui no meu notebook aqui, por exemplo, ó, Cricket Pasta. É uma empresa italiana fazendo macarrão, pasta no caso, Sim. com farinha de insetos. Com farinha você de inseto. Faz o processamento dele em forma de farinha, que é a grande utilização mundial. Sim. Por exemplo, tem várias empresas francesas, nos Estados Unidos isso é muito forte, utilizam barra de cereal. Sim. E voltada, inclusive, para o público de atletismo, para profissionais do esporte. Ah, tá. Porque ele come uma massa menor e não dificulta a digestão e tal para o exercício do esporte. Exatamente. Como você citou a digestão, o inseto, você não vai ficar vermelho, azul, aí fica tranquilo, porque isso é de rápida digestibilidade. Sim. Rápida e boa digestibilidade. Sim. Imagina você comer uma feijoada e jogar um futebol. O que vai acontecer? Sim, você vai ter problemas sérios. Sim. No caso do inseto, não. Os atletas, como eles utilizam whey protein, alguma coisa aí, dependendo, ou antes ou depois do... Isso é muito... particular, isso um nutricionista, quem vai acompanhar vai dizer se ele precisa comer antes ou depois. Mas ele pode se alimentar antes de um evento esportivo, que isso vai ser assimilado rapidamente. Antes das suas despedidas, porque nosso programa já terminou, ele voa rapidinho, eu queria mais uma vez destacar que no dia 4 de abril, o Portal Sustentabilidade, junto com a ABC Repórter e com a Associação Comercial de São Caetano, estará promovendo, 4 de abril, o primeiro seminário de eficiência energética aqui do ABC e redução de custo. A sua empresa poderá se inscrever através do telefone 2888-3400, eu vou repetir, 2888-3400, e você poderá se valer de novas tecnologias para economizar água, energia elétrica, valorizar o seu patrimônio, né? E botar uma graninha no bolso que não faz mal para ninguém. Cazé, muito obrigado pela sua... Você queria mostrar um livro? Eu só queria, para fechar o contexto, deixar claro que tanto os pesquisadores brasileiros quanto os empresários, eles querem a regularização no Brasil. Isso é muito importante. Isso é importante para poder utilizar na culinária regularmente. Regularmente, de forma autorizada pelos órgãos sanitários. Sim. E hoje existe, nós chamamos uma equipe de choque com pesquisadores da Unicamp, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, olha que legal, o Centro Universitário São Camilo, assim, todos eles participam de uma tropa que nós chamamos de choque para poder mostrar para a Anvisa e para o MAPA a viabilidade disso. Por exemplo, o professor Ramon, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Rossano Linás, professor Heraldo da Universidade Estadual da Bahia, entre outros que eu posso citar. É uma tropa muito de pesquisadores de primeira. Então você assume um compromisso de você pode escrever um artigo do Portal Sustentabilidade citando todo esse trabalho. Sim. Eu vou fazer questão de publicar, vou replicar mais uma vez aqui no ABC Repórter. Ok. E você volta um outro dia com outros petiscos para a gente experimentar. Ok, até um bolo, alguma coisa pronta para mostrar que é o conceito até mais interessante do que ele inteiro. Combinado. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Amigos, terminamos aqui mais uma edição do programa Sustentabilidade, temas que você só encontra aqui no jornal ABC Repórter. Você pode assistir todas as quartas-feiras ao vivo pelo Facebook. Muito obrigado e até mais.